Carlos, muito obrigado, Muito obrigado por ter acedido a este obrigado por ter convite. convidado para o início desta série. Estou muito feliz com isso. O que para mim não foi... Eu sou um intruso aqui. Não, Carlos, não diga isso porque... Neste ambiente da ópera de dança. Tudo. Porque para mim não é estranho, porque... Já trabalhámos juntos e o Carlos foi fundamental para mim e era mesmo isso que eu queria, por isso que eu queria começar esta conversa, a importância que por vezes os artistas têm na nossa vida e que marcam a nossa vida. E eu vou contar uma história que vai ficar registada porque eu assim o quis. Eu ontem à noite recebi em minha casa esta toalha de mesa comprada no National Theatre em Londres, em que tem todos os personagens de Shakespeare e a maneira como morrem, enforcados, apunhalados, etc. E isto foi-me enviado por um senhor que se chama José Eurico Lopes e que viu anunciado o nosso encontro. E então ele recordou que há cerca de 20 anos telefonou para o Carlos Avilés, era o Carlos, diretor do Teatro Nacional Dona Maria II, a pedir-lhe ajuda porque ele queria ser ator. E ele ficou espantadíssimo porque o Carlos o recebeu imediatamente no seu gabinete e lhe deu pistas preciosas. Ele diz que foram pistas preciosas para a minha vida. Portanto, aqui está. Muito obrigado. É o presente que eu recebi de Londres. Muito obrigado. E Carlos, e era mesmo obrigado. por isso que eu queria receber. Houve algum artista também que o tivesse marcado muito? A mim? Sim. Uma série deles, grandes. No teatro à Amélia Clássica, evidentemente, marcou-me profundamente. Depois foi, e falando no campo da ópera, já há pessoas... Eu devo explicar, comecei a fazer ópera a convite da doutora Madalena Perdigão. Fez-me peça que era a ideia para o Tutino Mito e o Capote do Chegue. E nessa altura, eu, aliás, como continuo a ser moleque na ópera, pedi apoio. Foi como é que eu havia de fazer. E então estive a série de dias com Olga Prates. E foi Olga Prates que me ensinou a eu perceber. Eu tinha aprendido música, meu avô era maestro e compositor, eu tinha aprendido música, mas aquela aprender de música normal, que a gente faz quando tem 10, 15, 10 anos. Tinha aprendido, portanto, sabia ler uma partitura. Mas não percebia nada. E foi Olga Prates com que eu comecei a trabalhar. Depois tive contacto com grandes cantores e tive este contacto deste universo, que eu sempre fui ópera. Eu lembro-me de ter visto, inclusive, a Callas, não é? E a Callas porquê? Porque vi o Sr. António, que era empregado no Hospital dos Capuchos e que era empregado em São Carlos e que nos deixava entrar por trás e nós estávamos no foyer a ver, apertadíssimos todos, a ver isso. Eu consegui ver a Callas e realmente quando abri o pano e vi a Callas, claro, isto era uma coisa surpreendente, percebi logo aquela gente toda. Portanto, tive sempre esse fascínio pela ópera e vinha muitas vezes através do Sr. António. Na altura estava a estudar e sempre, nunca pensando exatamente que um dia viria a dirigir ópera no Teatro de São Carlos. Pessoas que me fascinaram tantos, meu Deus, tantos são para mim referências, internacionalmente pessoas com quem trabalhei, com Peter Brook e Grotowski, mas em Portugal muita gente me marcou, inclusive o Mestre Ribeiro, com quem eu comecei, e toda a série de atores e atrizes com quem eu trabalhei ao longo da minha vida, não é? Era irreverente, muito rebelde, não é? Se lá até à Bíblia, graças a Deus, hoje já não podem chamar, por outras razões, razões de idade. Mas eu lembro, de repente, lembrar-me de fazer uma companhia que era a ideia de João Vasco e do Teatro Municipal de Cascais. Começámos com um grupo de jovens, sem dinheiro, sem nada, não é? Sem ordenados, e de repente lembrámos de convidar a Mirita Casemiro. E pronto. E a seguir convidou nisso, e a loucura das loucuras, ir convidar para Teatro de Cascais, que estávamos a começar, a Amélia Rei Colasso. Portanto, a Amélia Rei Colasso, que foi minha mestre e que tem, para mim, foi decisiva. Porque um dia me chama e diz, ao fim dos 7 anos, estar como ator. E diz, você não é ator, é um encenador. E que eu chorei e rasguei tudo, e não tenho papéis dessa altura. Foi aquela que me deu origem a isto. E a Madalena Perdigão, que foi a pessoa que me iniciou na ópera. Portanto, são duas pessoas que me marcaram profundamente. Depois fiz várias óperas aqui, em São Carlos, com o tempo do Dr. Serra Formigal, e depois fazia óperas com Pedro Chaves, maestro, portanto, Orquestra do Norte e tal, e sempre fascinou muito fazer ópera, sempre. Percebendo que a ópera é um universo completamente diferente e igual. Diferente que exige um trabalho, uma exigência de um profissional que às vezes o teatro devia exigir, mas não exige. O esforço, o trabalho, a preocupação que os artistas de ópera têm, e os bailarinos, os atores de teatro também deviam ter, alguns têm, outros não, não é? Mas esse aspecto técnico, essa beleza como é que um ser imita sons tão bonitos, como é que um ser interpreta coisas tão belas, áreas que me deixam, eu continuo a ouvir no meu carro, e continuo fascinado com uma série de áreas que são para mim decisivas.
E, portanto, gostei muito de fazer, marcou-me muito, mas conheço que sou, enfim, não digo um experiente, mas uma pessoa que tem pouca experiência de ópera, mas que tinha adorado a ópera e gostei muito de ter feito e das fiz. Carlos, na sua trajetória, eu tenho reparado, costuma dizer-se que a ópera é um espetáculo completo. Completo. É um grande espetáculo. E que o teatro, por vezes, não será tanto, porque não tem. Mas o Carlos tem a preocupação, durante a sua carreira, eu tenho visto, tem a preocupação de tornar também o teatro um espetáculo completo. Tem que ser. Porque convidou artistas como Rezende, Boal, Luís Noronha da Costa, Almada, etc. Agora Graça Moraes, recentemente. E como músicos, convidou o Carlos Paredes, convidou uma série de... o Zíngaro, o Afonso Malão, o Vitorino de Almeida. Toda esta gente colaborou em peças suas de prosa. O espetáculo é isso. O espetáculo é uma equipe. Nós não podemos estar... Eu acho que, no fundo, a ópera consegue juntar isto tudo, não é? Por vezes, com um determinado rigor, que é a partitura que é muito mais exigente, às vezes, que o texto teatral. Embora eu acho que o texto teatral é fundamental para um espetáculo. Aquilo que fica de cheio para até hoje é o que ele escreveu, não são os temas. Os temas são lindos, são os temas muito naturais, muito autênticos, o amor, o ciúme, etc. Mas esse texto maravilhoso. E a ópera tem a partitura, tem aquela música espantosa que a modernização e a atualização da ópera está muito sujeita à partitura, na minha opinião, que são inexperientes. O público compreende, acredita, quando uma senhora entra em cena e diz tenho sede, dá-me um copo de água. Isto é normal, nós vemos tudo isto em nossa casa. Agora, ninguém pede um copo de água, dá-me um sorso de água. Como é que um encenador quebra essa falta de verosimilhança que o canto e a música traz? Eu não sei se haverá tanto essa falsa, porque, por exemplo, também um ator ou uma atriz, quando diz dá-me um copo de água, é uma coisa quase musical. Não, é uma coisa quase, tem que ser bonito ouvir essa pessoa dizer isso. E não só na ópera, mas no teatro, tem que haver, não como se fazia antigamente o inflexionar. Eu não concordo nada com as inflexões, nada, concordo com as intenções. Hoje temos que intencionar. E uma fala tem que ser intencionada, não pode ser tirar partido e as pessoas estarem a imitar. Eu digo assim, eu sou da época, mas não cultivo isso e acho que já ninguém faz, que é quando os diretores diziam, diz assim. E faziam eles, e como normalmente os encenadores não são bons atores, o desgraçado, o ator, quando ouviu o encenador dizer aquilo, não queria fazer igual, porque é horrível, não é? A intenção é que é importante. E cada intérprete, como cada cantor, é um criador. Eu não acredito nada no reprodutor, é um criador. Portanto, um grande cantor é capaz de dizer, dá-me um copo de água, convencer-me tanto como um ator a dizer um copo de água, da forma como diz. Claro, é verdade, são os dois totalmente verdade. Teatro é verdade, a ópera é verdade, isto é verdade. A verdade nossa, não é a verdade pontualmente mentira, não é a sinceridade, é a autenticidade, a entrega, a criação. O artista, quando se faz, o artista não é um boêmio, e portanto, lá está, o boêmio. O artista é um criador, o artista é uma pessoa que se transforma, seja a cantar, seja a representar, num outro ser. Num outro, há bocado falava nisso, sobre acreditarmos nas coisas. Eu há muitos anos, era miúdo, quando era novo, as coisas marcam-nos muito, não é? Eu fui ver a Paris a Vives Bayer, que é uma senhora Vives Bayer, que era uma senhora já de idade. E quando abri o pano a fazer a Dama das Camélias, eu achei que disparate. No quinto ato eu esqueci-me que era disparate. Eu achei que era a Dama das Camélias, que era tuberculosa, e era uma senhora gorda. Pois. Portanto, os atores entraram, os cantores, e pegam no público, nós pegamos e aceitamos. Não é essa entrega, essa relação entre o artista e o público, e o encenador, e os colegas. Se isso não acontece, não há teatro, nem há ópera, nem para a minha opinião, nem há bailado. Claro. Carlos, e o que é, segundo o Carlos, porquê é que se está a dar esta mudança de paradigma de, por exemplo, nós há 40 anos aceitaríamos que a Cavalier, com 120 quilos, estivesse a fazer de tísica e morresse de tísica, etc. Hoje isso está a ser impossível de aceitar. Porquê é que o Carlos acha que houve essa mudança? Tudo mudou. E uma das coisas que fez mudar são, por exemplo, se queria ver isso depois vou chegar também a esse aspecto. Se eu queria ver um filme célebre importante, tinha que ir a Paris. O último tango em Paris, eu tive que ir a Paris ver. Hoje há a televisão e há a internet. Nós hoje temos a oportunidade de ver os atores todos, os cantores todos, os músicos todos, os bailados todos.
Eu hoje consigo ver gente que nós não tínhamos acesso a ela. Portanto, na trocas de confronto. E tudo mudou. Tudo mudou. Quer dizer, Mas creio que estamos numa época em que o visual é mais importante. não. Por a convicção. Eu tenho que convencer que seja pela sua forma, seja pelo seu físico. Se um ator, um cantor, quando entra num quis impacto, se não surpreende, é muito complicado. Por muito bem que ele cante, bem que ele represente. Ele tem que ter logo qualquer coisa que me faça acreditar. Eu, quando dirijo, estou agora a dirigir portanto, a propósito do Oscar Wilde. Eu expliquei ao teu ator que ia fazer o Oscar Wilde. Tu, quando entras, não falas. Falas depois. Ou falas antes. Porque se falares, quando entras o teu físico, eu já tenho uma voz. Que é a voz que eu admito que ter o Oscar Wilde. Tu tens de me convencer, primeiro como artista, para depois me dar a voz do Oscar Wilde. Não é por acaso, num teatro já ultrapassado, havia uma peça que era Os Ás Morrem de Pé, que a protagonista não entrava no primeiro ato, só entrava no segundo, eu ouvia-se falar primeiro lá fora, e a palmeira abaixo, que eu cheguei a entrar nessa peça. Não entrava sem as pessoas estarem a aplaudir de pé. E só depois de estar tudo de pé que ela entrava em cena. Tudo que está ultrapassado, há muita coisa que está ultrapassada. Mas há muita coisa que nós temos que perceber porque é que faziam. Claro. Porque é que era assim? E porque é que é assim? Claro. Eu, neste momento, gosto de saber porque é que é assim. Também tenho sorte, não é? Que eu lido a minha parte da minha vida com gente muito nova, não é? Tenho uma escola, portanto, com miúdos de 14, 15 anos e, portanto, eu penso um bocado pela mentalidade deles, não é? Se eu estivesse só a ver com as minhas gerações, estava completamente arrumada, não é? Não tenho muita paciência, eu também não devo ter paciência para mim. Mas eu gosto de trabalhar com gente nova, que me dá opiniões, que me falam em coisas estranhíssimas, que não é ridículo, que falam-me na Lady Gaga, falam-me nisto, eu fico muito contente com essa atualidade, eu tenho que estar atual. Porque senão eu faço um teatro, não interessa aos novos. E nós, além de fazermos um teatro para todas a ópera para todas as gerações, há uma responsabilidade que qualquer profissional tem de criar novos públicos. Porque senão, de repente, a televisão tem importância para gravar coisas de outros tempos, mas nunca é a mesma coisa. Tenho peças minhas gravadas, não é como o palco, não. A ligação direta para o público, a ligação de palco, a comunicação com o público, essa empatia de quando entrar em cena, eu digo realmente, era um palco imenso, eu estava lá atrás, o Teatro São Carlos cá atrás, não é? E quando abro o pano e vejo, está ali, era ela. Claro. E estava cheio de gente, com fatos de cores, com tudo. É ela. Esse é o fenómeno que eu acho. Então posso ser gorda, magra, mas não correspondia bem às imagens, é diferente. Porque eu acho também que há, e isso é o seu universo, não é o meu, eu acho que na ópera também já há uma preocupação na representação. Já há uma preocupação de representar, uma preocupação de ser violino a essa representação. Embora tenha evidente, por exemplo, a Traviata, que eu tive a oportunidade de fazer, é evidente que a senhora está a morrer e está a cantar uma área, mas tem que ser convincente que está a morrer. E o Carlos acredita piamente nisso. E isso leva-me a outra pergunta. Eu não vi, mas ouço às vezes. Vi as minhas cantoras que fizeram comigo. O Carlos, quando começou a trabalhar em ópera, que tem uma gramática muito diferente do teatro de prosa, o que é que o assustou mais? A partitura, a música. Porque tinha que respeitar a música. A música cria um ambiente terrível. O Carlos levou-me exatamente para onde eu queria, porque eu recordo que quando começámos a trabalhar em São Carlos, foi na Carmen, que eu tive a felicidade de ser seu assistente. Então eu tive prazer. Nunca esquecerei isso. O Carlos disse-me uma coisa que até hoje me faz pensar, que estava o palco completamente vazio. E o Carlos disse assim, Jorge, isto é difícil porque nós somos como Deus. Porque temos que criar a luz, temos que criar um universo, é uma coisa vazia, temos que criar a cor do céu, temos que criar as flores que há ou não há. E na ópera a divindade é um bocadinho cortada, não é? Porque está a música. Sentiu-se um Deus menos poderoso? Sim. Quando faz ópera? É muito engraçado, por exemplo, às vezes na publicidade que põe certos temas, certas áreas, não é? E nós recordamos a área verdadeira, não é? Há um anúncio que fala sobre a Carmen. Eu, quando estou a ver o anúncio, mas lembro aqui, marcou, está com as fazer a Carmen. A Carmen está a dizer isto. E se não corresponder àquilo que o objeto que eles querem divulgar corresponder, está tudo errado. Portanto,
quando se ouve determinadas músicas, a gente identifica imediatamente e é esse universo, é preciso criar esse clima, esse universo. Daí eu nunca fiz, e não farei nunca, por muitas razões, mas há um universo que me fascina, que é o Wagner, que eu acho que é o mais contemporâneo de todos, na minha opinião. É aqueles que mais se pode atualizar. Que ópera de Wagner é que gostaria de ensinar? Qualquer. Todas. uma qualquer. Mas vale, o Navio Fantasma é uma coisa... Sabe que eu depois faço isso, às vezes, quando quero criar determinados climas, ponho essas aberturas. Tem muitos espetáculos meus com o Navio Fantasma, por exemplo. Porque acho que dá um clima, se eu conseguir na peça dar este clima, se eu conseguir, as valquírias, é isso, se eu conseguir. Claro. Portanto, também no teatro não há esse afastamento tão grande da ópera como isso, porque muitas vezes nós pomos música da ópera quando as coisas são agora fazer Lulu, claro, pôr a música da Lulu, não é normal, não é? E resulta? E resulta. Resulta. Porque eu ouço e é a Lulu já, que é mais Claro. fácil para mim, porque já lá está a Lulu. Claro. Carlos, também um encenador, eu vou falar exatamente de um encenador português, porque só isso. O Carlos já trabalhou com as maiores estrelas portuguesas, mas as maiores estrelas portuguesas têm um problema que é a língua. Sim. Portanto, uma Palmira Bastos nunca poderá ser conhecida como uma Ingrid Bergman ou como uma Vanessa Redgrave, porque não representa numa língua que todo o mundo conhece. Mas o Carlos, quando trabalha em ópera, tem as mais altas estrelas ao seu dispor. Eu lembro perfeitamente, a Carmen era para ser com a Cossoto, que é uma das maiores cantores de todos os tempos. O Carlos, nesse momento, ia dirigir um ídolo planetário. Sim. Qual é a diferença entre pegar num ídolo planetário e um ator que, embora seja extraordinário, possa ser do mesmo nível de extraordinário que uma Cossoto, mas não tem o nome? Não é um ídolo planetário. O que é isso, trabalhar com um ídolo planetário? As pessoas grandes são fáceis de trabalhar. Porquê? São simples, sabem o que falem. Pode haver um certo cabotinismo da entrada, mas esse cabotinismo, quando estão a trabalhar, as pessoas perdem. E ao encontro é mais fácil, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com os grandes artistas, porque é mais fácil para mim, quer dizer, porque é fácil. E eles nunca fazem uma coisa que estraga um espetáculo, não, nunca tive razão de queixa de ninguém, sabe? Às vezes tenho razão de que eles não são os grandes artistas. Porque às vezes as pessoas acham que nós temos culpa de não serem. Não temos culpa nenhuma. E é difícil a pessoa perceber, às vezes, que não pode atingir determinados problemas, nem toda a gente consegue perceber isso. E um grande percebe. Cabotinismo, às vezes. Pois. É fácil, mas muito sincero. Não vamos para aí também. Quando se trabalha com um monstro deste, não vamos ser cabotinos também, vamos ser simples. E a simplicidade a trabalhar faz com que as pessoas nos aceitem. Se for cabotino também, a Cossoto e tal, a senhora... Claro. Carlos, sabe que nós agora estamos a fazer em São Carlos uma Alceste com a encenação do Graham Vick. E eu confesso que quando o pano abriu, me lembrei do último Shakespeare que vi seu, porque era um palco totalmente vazio. Totalmente vazio, onde surgiam os atores e acontecia teatro. O Carlos acredita naquela do Laurence Olivier que diz que para haver teatro é só preciso um bom texto, um bom ator e uma tábua para estar em cima. Eu acredito. O teatro é tão simples assim? Eu, ultimamente, estou cada vez a simplificar mais. Porquê? Depende das fases. Eu atravessei várias fases com a minha idade. Houve uma altura da não preocupação do texto. A altura do Living Seas, a altura desse espetáculo também que nós fizemos. Não é? Voltámos ao texto, como eu sempre insisti. Aquilo que para mim é importante é um texto. É preciso dá-lo. Quando nós começamos como encenadores, pomos muita coisa. Com o tempo vamos limpando o que é essencial. Faz parte. Tudo. Eu agora quero o essencial, que é essencial, que é importante. Gosto muito de simplificar. Não é o vazio. Não é o vazio, não. Mas é os elementos fundamentais que têm que estar em cena para me criar os climas e as emoções que eu preciso. Dar exemplo, agora concretamente, eu começo o primeiro ato do Oscar Wilde com lustres, com posteiros, com tudo. Começa o segundo ato, que é passado em Itália, já quando ele depois de ter sido preso e tudo isso, apenas com uma cama e tal. E o último ato é uma cadeira. Porque é ele sozinho, eu não tenho que influenciar nada. Eu tenho que pôr o ator ou o cantor a dizer e a transmitir e a convencer-me que é verdade. Okay. Nós não podemos mentir a fazer teatro, ou fazer ópera, ou fazer nada.
somos criadores, somos artistas, somos... Quando acaba o espetáculo, faz-me impressão as pessoas que acabam o espetáculo e vão lá para casa muito contentes. Eu vejo eu nisso há 2 horas no camarim fechada. Porque as pessoas viveram aquilo de tal maneira, as agarrou, não é... Não se descarta? Não. Fica cá dentro, não é? Fica dentro. E até ficar dentro durante o dia e ficar dentro, quando se está a pegar uma peça numa ópera, uma coisa qualquer, vivemos isso, não é? Como dizia há bocado, está um ator maravilhoso a fazer um dos papéis da peça, eu espero que ele não fique marcado pelo papel, não é? Porque há pessoas que ficam marcadas pelas personagens, isso é muito complicado. Já assistiu a casos desses? Eu nunca fui um grande ator, talvez por isso é que não perceba isso, mas custa-me entender que saia para lá do teatro. Os brasileiros dizem uma coisa incrível, que é desceu o santo. Desceu o santo. E às vezes o santo não desce. Nem sempre. O facto de ter muitos anos, muita experiência, não quer dizer que ele faça êxito. Porque se soubesse que o êxito é feito assim, só fazia êxito, não faço. Claro. O desceu o santo é muito engraçado, porque é o que os gregos diziam, o espírito que descia sobre... Não há, de repente acontece qualquer coisa estranha. Claro. Isso é uma coisa que é curiosa, que eu digo às pessoas às vezes, o fazer teatro ou fazer arte é um fenómeno muito complexo, muito estranho, que há pessoas que nunca sentiram. E há pessoas que, ao fim de um tempo, aconteceu um milagre. Ei, o que é isto? O que é que eu estou a fazer? Teatro, mas o que é isto? Mas eu nunca senti isto. Há uns que nunca sentiram isso. Isso é um milagre. E que sortilégio é esse, Carlos, que a humanidade tem de gostar de ver pessoas em cima de um palco a fazer macacadas? Claro que as macacadas é fazer teatro. Uma pessoa num palco a imitar as pessoas. Que sortilégio é esse? Porquê é que o Carlos acha que a humanidade precisa de teatro? Bem, nós desde que nascemos representamos. Nós todos estamos a representar. Portanto, é um problema. Isso é natural nas pessoas a representar. O teatro não é uma coisa, não é uma arte estranha. O teatro é uma coisa que acontece. As crianças, quando estão a brincar uma coisa, já estão a fazer teatro. Não é? Tal é a expressão dramática que se fala tanto. Portanto, nós estamos a representar sempre. É quase inato, não é? No ser humano. Há uma defesa. Nós, de repente, somos muito sinceros quando começamos. Depois começamos. As crianças são perigosíssimas. Dizem as verdades todas às pessoas. Está gordo e está aí, está aí. A gente depois, com o tempo, deixa de dizer isso. Mas pensa. Okay. E, portanto, o fenómeno não acontece. Fez-me lembrar o meu sobrinho que no outro dia... Horrível, perigosíssimo. No outro dia perguntou-me a idade e eu disse, ih, tão velho. Eu fiquei desfeito naquele momento logo, mas é verdade. Eu agora vou fazer-lhe uma provocação, Carlos. Porque, saiu em janeiro, na revista de janeiro da Diapason uma entrevista com um dos grandes mestres do nosso tempo, o René Jacobs. E ele diz, a ópera está doente. A culpa é dos encenadores. Porque ele diz assim... Ele diz que os encenadores, quando pegam em títulos que já foram tão manejados, sentem-se impelidos a fazer novo, a mudar a data da ação, o local da ação, etc. Ele diz que isso está a matar a ópera porque o público não entende isso. O Carlos está de acordo com isso? Eu acho que a atualização faz parte das pessoas, não é? Por vezes a tendência é eu quero ser muito moderno. Não é, isso é mentira. A pessoa é ou não é atual. A pessoa está ou não está numa linguagem contemporânea. Essa preocupação de dizer que ser moderno é um disparate pegado. Porque se não se sente isso, se não estamos... Claro que temos que estar integrados numa sociedade, não é? Temos que estar a encontrar o que acontece, temos que conhecer a realidade, temos que estar próximos disso. Mas as tentativas, às vezes, de ser moderno é muito complicado, porque é mentira. Pois. A mentira é que nós não sentimos agora como sentimos no século XIX, nem no século XX, não sentimos isso. Se não sentimos isso, temos que passar uma mensagem diferente, que é aquilo que se passa hoje. Claro. E para o público de hoje. É isso que eu acho, não é? Por vezes há uma tentativa de ser moderno. Não sei se é moderno, se não é moderno. Porque, segundo o Carlos me está a dizer, uma encenação pode ser moderníssima com cenários do século XVIII. Exatamente. E pode ser antiquíssima com... Há uma coisa que eu faço sempre, eu gosto sempre de... Eu ponho sempre um elemento realista. O meu campo, que eu chamo, é o teatro absurdo. Mas no teatro absurdo eu ponho sempre um elemento realista. Por exemplo, Lorca, vazia. Mas tinha uma cadeira que eu fui comprar um antiquário. Claro. Senão é uma coisa pobrezinha, não tem que haver sempre uma coisa que marque. Não é isto, é isto. Claro. O Carlos já encenou títulos de ópera absolutamente incontornáveis. A Carmen, os contos de Hoffmann.
E depois encenou outros títulos que são menos conhecidos, como a Q, que fez aqui em São Carlos. Aqui em São Carlos. Com um cantor vomitado em cena, mas eu estava na ópera. E houve uma pessoa muito importante neste país que levantou-se e saiu e tal. Quando havia uma cena de vómito, que era o Joel Costa, se não me engano. É ele que estava em palco. Estava na ópera. Eu recebi boas pateadas. Felizmente também que havia essas divergências todas, que sabe, não é? Mas a pateada é saudável. Não é? Porquê, Carlos? Porque provoca imediatamente uma reação contrária. Passou-se uma coisa comigo engraçada. Eu não estou a fazer um programa só sobre mim. Eu quando saí do CITAC para fazer o Teatro Municipal de Cascais, saí não foi chato, foi desagradável e tal, porque eu gostava de lá estar também, inclusivamente. E quando fui com a Maria Stewart a Coimbra, resolver haver uma pateada monumental. E eu mandei sair de cena a Céu Guerra e disse, fora de cena! E mandei subir o pano comigo sozinho em cena, tive uma ovação. Para mim a pateada e a ovação estão próximas. A pateada até parece, só um som que me lembra a pateada, é quando deitam terra sobre um caixão, num funeral. É o som, aquele som. Mas as pateadas fazem reagir as pessoas. Eu levei muita pateada, felizmente. Mas foi saudável. E agora já não vale a pena. Porque agora é indiferente, não sei o quê e tal, não gosto. Patearem, a gente saber, estão ali. Acha que o público perdeu essa de se indignar? Não é que eu gosto de se indignar, sim. Indigna-se para dentro, que é pior. E depois não vem. Isso é terrível, não é? E é bom que se indignem para fora e que venham ao teatro e venham à ópera. A ópera tem de ser um público fiel, não é assim? Mas em ópera também há pateadas de ferver a casa. Eu conheço-as. Na Julia das Proteu tive uma pateada brutal. E na Carmen. Mas também tive ovações, etc. Pois. Mas a Carmen foi... Em ópera também pode acontecer isso, que é mais raro acontecer em teatro. Porque em ópera, por exemplo, estão plateias e plateias, vêm pessoas do estrangeiro porque sabem que vem cantar uma consulta a Lisboa, vem um Kaufmann a Lisboa, vem um Plácido Domingo a Lisboa. Quando por vezes eles, por um motivo de doença, não podem vir, isso é terrível, não é? Eu lembro-me que nós dois ficámos muito tensos quando soubemos que a Consulta não podia vir. Mas depois o milagre. Há sempre milagres em teatro e na ópera, acho eu. De repente vamos buscar a pessoa que ia substituir e aparece a Vergara. A Vergara, não sei quem a viu. A Vergara era a Carmen, não era ela. Era ali uma força, uma energia de cena. E uma mulher lindíssima. Eu não vou contar que havia uma pessoa que ia guiar o carro. Eu apanhei um susto da minha vida maior, porque desde do aeroporto até São Carlos não olhou para o carro, para a frente, olhar para trás, para habitar a Vergara. É rigorosamente. Eu sou testemunha, tivemos os dois para sair do carro. Eu íamos lá no carro, não é? Tivemos os dois para sair do carro. Apanhámos um susto os dois. Era espantoso. Era espantoso. Era uma força, era uma espantosa. Claro que a Consulta seria sempre a Consulta, não é? Pois, claro. E eu tinha gostado também de fazer com a Consulta, mas gostei muito de fazer com o Vergara. Como houve uma pessoa que eu tive mais próximo, foi a Zampieri, que me fascinava, não é? A Zampieri foi depois a Cascais, jantou connosco em Cascais consigo. Sim. E foi à escola de teatro. Era uma mulher fascinante, não é? E a mim deslumbrou-me na ida esse conflito, Consulto, Zampieri, as palavras, quem é que sabia agradecer melhor? E vais ver que uma pessoa, se vocês tivessem vindo a Consulta a agradecer, sabiam como é que se agradece. Era uma coisa de alancar o público da plateia toda. E a Zampieri de outra maneira. Claro. Cá estão as duas. A Zampieri também era extraordinária nisso. Esses duelos de lioas também acontecem em teatro? Ui. É mais, como é que eu ia dizer, como diz, não é tão internacional. Mas há. E isso é bom para um espetáculo? É. O que é que faz um espetáculo? Eu digo sempre, provoquem-se. Diz isso? Já tem conflito. Já tem amor. E o amor é conflito. Claro. Quando ama, zanga-se muito, não é? Quando se zanga, não ama. O amar é ciúme, é entrega, é loucura, não sei o quê. Portanto, essa paixão é natural. Claro. É natural. Claro. Carlos, agora vamos ter que falar um bocadinho da Bohème, que é a ópera que vai encerrar a nossa temporada. E é uma ópera muito particular, porque é uma ópera em que estão artistas. Exatamente. Os protagonistas são artistas. Por isso eu gostaria de ter feito, nunca fiz, gostaria de ter feito. E estão artistas numa fase muito especial, que eu acho que a vida artística era fundamental e brilhante, com características próprias, que é realmente a vida artística em Paris. Aquele universo de Paris é um universo
quem não assistiu, mas que ouviu por tradição, era uma coisa completamente diferente. Era estranho, era fascinante. Eu ainda vi já coisas, já restos, não é? Mas Paris é Paris, não é? Para mim, continua a ser Paris. Vá muito a Londres, gosto muito do teatro de Londres, no teatro em França, mas Paris é Paris. Eu vivi lá e trabalhei lá, trabalhei lá, não claro. A representar. Mas Paris era Paris. Esse universo todo, esse primeiro ato, essa estranheza é muito bonita na obra. E depois tem áreas lindíssimas, não é? Claro. Isso é um problema de artistas e, portanto, é normal que os artistas queiram tratar-se naquele ambiente e queiram encontrar aquele ambiente e queiram procurar como é que se faz, qual é o ambiente. A dificuldade, como ensinador, que eu nunca fiz, não sei, é criar aquele ambiente. É de repente um ambiente que é um ambiente de boémia, mas é uma boémia, é a boémia de Paris, que não é normal. Claro. Não há em mais parte nenhuma. E a boémia de Paris. Claro. É a boémia dos Campos Elíseos, é a boémia de Saint-Michel, é a boémia daqueles universos todos, não é? Claro, claro. Carlos, e quando eu, na Boémia, lembro-me sempre de uma coisa que os encenadores costumam ficar sempre assim, que é aquele segundo ato que tem que se pôr. O coro, com ações paralelas, etc. Um encenador de teatro raramente tem que aturar aquela chusma de gente que irrompe pelo palco e que se chama coro. Como é que um encenador de teatro reage a primeira vez que vê aquela invasão de gente num palco? Que em prosa não há, em teatro de prosa não há. Como é que é isso? Cara? É muito engraçado, porque são personalidades muito diferentes. Eu já trabalhei com alguns coros, como Traviata, etc. Eu respeito perfeitamente, gosto imenso deles e dei-me sempre muito bem com toda a gente, mas toda a gente quer estar na primeira fila, toda a gente quer estar à frente, toda a gente quer fazer coisas. Portanto, e o coro deve ser um bloco e nunca é. Portanto, quando se dirige na minha opinião, como eu tentei fazer, foi dar a cada um sempre uma individualidade, dar-lhe uma personalidade diferente, para depois aquilo funcionar em pleno, senão que não conflito no mau sentido da palavra conflito, sem empurrarem uns aos outros, não sei o quê. Agora, o coro é fundamental que funcione em unidade, cria o tal ambiente. Os coros são fundamentais para criar ambientes, não é? Para criar climas. Não é? Eu lembro, por exemplo, de um coro, de uma obra que fiz, está ausente do palco, e aquela uma coisa, é o coro dos marinheiros, não é? Da Butterfly, eles não estão lá, mas a gente sente-os. Claro, portanto, isso é fundamental. E isso não é fácil de dirigir até há pouco tempo, para fazer uma obra a não ser, e nós temos de repente que movimentar aquilo tudo, e a preocupação é sempre com as primeiras figuras, é incrível, é um erro, não é? E às vezes não manipulamos bem o movimento dos coros, é isso que eu acho. Não há tempo às vezes. Eu das óperas que fiz depois fora de São Carlos, o coro vinha na véspera, que é uma barbaridade, não é? Para os espetáculos. Já estavam habituados a outros encenadores, a outros movimentos, e era difícil conciliar isso tudo. Claro. Mas o Carlos, quando tem uma relação com um artista, é eu, é uma... Isso não acontece. Isso com o coro não pode ser, não é? Não, às vezes acontece. Sabe? Acontece? Eu recordo... É sempre, é como um ator quando entra em cena, ele tem que olhar e procurar alguém na plateia. Mesmo que não conheça. E de repente, se não consegue apanhar, vai procurar essa pessoa e essa pessoa transmite aos outros. Quando entram um coro, já apanham 2 ou 3 ou estes. E eles sentem-se acariciados, sentem-se agarrados pelo encenador. E automaticamente eles são eles que vão comunicar aos outros todo o fenómeno da comunicação do encenador com o coro. Eles passam. O que nós estamos a descobrir aqui é que é muito difícil criar todos esses fenómenos de comunicação, não é? O Carlos está a dar 2 ou 3, digamos, truques, não é? Mas não são truques, depois são coisas verdadeiras, não é? São coisas de experiência, sabe? É um fenómeno do teatro. E o Carlos, eu percebi desde que comecei a trabalhar consigo que o Carlos ama muito o teatro. Lembro perfeitamente no coro dos contrabandistas da Carla, que estava... Tão bonito isso, meu Deus. O Carlos estava deliciado com a música, etc. E o coro tinha que entrar todo com uma lanterna branca. O Carlos marcou mesmo, uma lanterna de cor branca. E de repente eu lembro que o Carlos desatou a rir ao meu lado, porque houve uma lanterna vermelha que apareceu, que era a da Beatriz Horta. A Beatriz Horta foi escolher uma... Com o respeito pela senhora que eu tenho, não é?
Eu, quando disseram que ia para trabalhar com o Cousoto, eu já sabe esta história. Eu, quando fui trabalhar com o Cousoto, estava em São Carlos à espera que entrasse a Cousoto, sentado a um canto, numa cadeira, quando estava há pouco tempo, me sentei, à espera da Cousoto. E de repente entra-me a Beatriz Otis, aí está a Cousoto. Porque ela entrou com um ar que eu achava que era a Cousoto. Um encanto de senhora, que dei-me bem com ela e tal, mas lá tinha as suas joias e as suas... Havia mais senhoras que queriam estar à frente e tal. Mas eu pensei que era a Cousoto que tinha entrado. Pois, e esse fenómeno... Mas a Cousoto apareceu... E esse fenómeno de... Porque um coralista digamos assim, é um ator secundário em relação a uma Fedra. A Fedra é o personagem principal, o coralista. Como é que o Carlos lida com esses egocentrismos que toda a gente tem? Quem vai para um palco tem uma grande dose de egocentrismo. É, por vezes, difícil lidar com isso? Ou integra? Integro, sim. Eu não imagino isso. Eu acho que eu preciso tanto do coro como preciso de um solista. E trabalha exatamente com o mesmo amor e a mesma... O espetáculo é tudo. O espetáculo não é uma pessoa. Assim como acho que um solista deve ter o apoio do coro, porque senão... Eu, por acaso, a Mara de Zampieri, que o Carlos gosta tanto, e eu também, diz uma coisa, que quando entra num palco e começa a cantar, a primeira reação que tem, e quase sempre negativa, é do coro. Começa logo a ouvir, a comentar. Isso também acontece em teatro? Ai, que maneira. Porque eles não têm que fazer nada com a voz, não podem, estão calados, mas também falam. E é por gestos. O Carlos... Não há uma grande diferença entre o teatro e a ópera. Há uma diferença técnica, evidentemente. Um cantor da ópera tem que ter uma preocupação técnica maior que, em princípio, os atores têm. Não quer dizer que não devessem ter. Deviam ter a mesma preocupação que tem um bailarino ou que tem um cantor. Por isso, há uma infiltração das pessoas no teatro que não há na ópera nem na dança, não é? Eu não vejo ninguém chegar um manequim e vir cantar a Traviata, conheço. Mas podem apresentar nas televisões. Porque o teatro é fácil, e não é fácil. O teatro é um bocadinho como o mar dentro da fora que não presta. Pode haver assim umas pessoas que passam e tal. Não. E essa preocupação que os atores de teatro vão ter, que é a sua preocupação técnica. Eu fui de propósito a Londres ver a Júlia Dentes, fazer a Madame de Sade. A Júlia Dentes, para mim, é assim uma coisa fora de normal. E quando entrei e senti eu senti uma coisa que não sei explicar. Como é que se pode saber tanto e representar tão bem? Como é que se pode ser tão natural e tão teatral ao mesmo tempo? É um bocado que eu acho na ópera, não é? Como é que se pode ter tanta técnica, como um bailarino, técnica. Eu, nas minhas escolas, exige técnica, não exige técnicos. Eles têm que aprender a representar. E representar é uma técnica diferente do teatro, da ópera e da dança, mas é uma técnica. Claro. E, portanto, tem que ser trabalhado e aperfeiçoado. E realmente aquela senhora era tudo. O que a gente pode dizer, não se pode representar melhor. Claro. E aquilo que eu acho que pode sempre fazer melhor, nem as Juditentes, hoje não se podia representar melhor. Claro. Eu senti exatamente o mesmo. Eu fui ver a última encenação do Peter Hall com ela, o Midsummer Night's Dream, e Carlos, e foi uma coisa impressionante que ela, quando dizia uma frase, punha o teatro inteiro à gargalhada. Era impressionante. Há uma coisa muito engraçada que passou agora nas comemorações dos Shakespeare. Não sei se viram. Que nas comemorações dos Shakespeare andavam todas as pessoas a dizer o ser ou não ser. E os vários atores, os vários Hamlets, as várias Judidentes, e acabou por ser o caso de Inglaterra a dizer o último ser ou não ser. E o que era fascinante é que toda aquela gente dizia a mesma coisa e diferente. Isso que eu defendo, cada ator. Um cantor diz, o cantor dá as mesmas notas, é mentira. Dá as mesmas notas, mas a interpretação é completamente diferente. Um ator diz as mesmas palavras, mas é completamente diferente. Por isso é que o grande criador, a grande força da natureza que está em cena, que eu acho que é fundamental para mim. E realmente os cantores, com o tipo de oportunidade e sorte de trabalhar, havia essa preocupação desta grande força, desse grande entusiasmo, dessa grande entrega, que é a arte, que é o teatro, que é a música, que é a dança. Carlos, para si qual é a maior tragédia que pode acontecer quando está a preparar um espetáculo? Não encontrar, não apanhar. E já aconteceu? Já fiz peças que eu não dei por elas, não consegui. Não é assim, mas não consegui.
Como é que vai para a estreia? Remédio tenho eu. Numa vontade, se eu fosse uma vedeta internacional não fazia, mas como sou uma vedeta em Portugal, eu não sou uma vedeta, sou um artista português, tenho que fazer mesmo que eu não tenha contrato, que eu nem tenho meu, senão não tenho subsídio. Mas é uma grande angústia, não é? Há alturas, eu só faço agora peças que gosto, nunca fiz nada contrariado, e quando fui contrariado tentei dar o meu melhor, porque acho que nós realmente temos responsabilidade sobre o que fazemos, não é? Mas há coisas que nós não apanhamos, e não há nada a fazer, não. Procura, mas não dá. E há algum autor, algum período, alguma escola que o Carlos seja mais avesso que a outras? Por exemplo, há autores preferidos e quando tem um autor preferido dá-se mais quando faz um espetáculo? Compreendo melhor. É mais fácil? Da mesma maneira, compreendo melhor. Eu tenho os meus autores preferidos, naqueles que eu já fiz praticamente o genê todo, só me falta uma peça. Eu identifico, não sei porquê, não sou bandido, nada. Mas os Anjos de Genê para mim fascinam. Fiz o genê todo, adoro o genê todo. E os Shakespeare são realmente os meus autores. E o Gombrowicz. Eu fiz as peças todas do Gombrowicz. Eu vou muito para o absurdo, vou muito para a estranheza, porque acho que a vida é absurda, não é? Às vezes, havia um caso também que eu normalmente conto isso. Havia uma senhora louca, meio louca, tinha sido empregada nos Correios de Moçambique, que veio para Portugal, tinha dinheiro e tudo, e perdeu tudo no Casino Estoril. E então punha-se na rua, porque a amnívia, as coisas absurdas. Aconselhava sempre a ir, não é que um dia encontro uma pessoa assim. Disse o teatro, não é uma coisa a ser pessoas iguais. Claro. Por mais estranheza que possa ser, não é. O teatro não consegue. Vamos voltar à nossa boême, não é? O Carlos gostaria de encenar a boême? Imenso. E o que é que ressaltaria na boême, na sua encenação? O ambiente. Esse ambiente de artistas que falou. É evidente que aqui há coisas, como aliás o teatro shakespeariano, de repente há momentos que nós temos que valorizar mais. As áreas mais célebres têm que ser valorizadas, têm que ser menos aspecto cénico para deixar passar para fora todas aquelas que nós estamos à espera de ouvir, não é? Mas o ambiente, para mim, o ambiente é o mais complicado. Mas isso no teatro também acontece. Num Hamlet está-se à espera do to não, be or not to be, não é? Sim. Quando se vai, eu quando fiz o Hamlet, mudei o sítio do ser ou não ser. Porque eu tinha que estar em Londres, fui ver um Hamlet em Londres, e de repente senti que estava tudo a mexer, e quando foi o monólogo, estava tudo quieto. Portanto, aqui nós não temos a tradição shakespeariana, mas eu mudei para outro sítio. Quando eu estava à espera que fosse, foi noutro sítio. Que engraçado, o Carlos contou-me uma coisa que me fez lembrar a ópera no século XVII, Sim. que era, estava tudo a conversar, até a área. Exatamente. Assim que começava a área, era um silêncio absoluto no teatro. Mas na encenação também acontece um bocado isso. Há coisas que nos tocam mais, há coisas que sentimos que o público está à espera, há coisas que têm impacto garantido, não é? Claro, São aquilo em que nós estamos, assentamos mesmo, isto é seguro, isto não há perigos. E depois é preciso arriscar os outros sítios. Carlos, na Boême passa-se uma coisa que é muito interessante e que os românticos criaram esse tipo de mulher, que é a mulher que é perdida perante a sociedade, mas que é uma mulher que é salva pelo amor e posta lá em cima pelo amor. É a Traviata, que era uma cortesã. A Mimi, quando tem dificuldades monetárias, deixa Rodolfo e vai com o Visconde. Estas mulheres, quer dizer, que socialmente sabemos como elas são votadas ao ostracismo, mas são glorificadas nos palcos. Sim. Porquê? Porque, no fundo, todos nós há aquelas figuras. No fundo, aquela figura está latente das pessoas, não é? As pessoas sempre acham... têm uma atração para essas figuras. Não sei se por medo, não sei se por no seu interior terem havido uma certa rebeldia nessas personagens, uma certa redenção. Porque, normalmente, nós temos sempre pena dos infelizes. Isso é o caso que há sempre nas segundas figuras. Não então há uma tolerância com as segundas figuras que não há com as primeiras. Portanto, o coitado funciona sempre. E às vezes, politicamente, usa-se isso, não é? Na demagogia. Coitados. Isso é Claro. Agora, essas figuras são figuras preocupantes, fascinantes, não é? Claro. Uma Traviata.
não é só a Traviata, é a Dama das Camélias, portanto, é sempre esse universo, não é? Ao mesmo tempo as pessoas, no interior das pessoas há sempre qualquer perversão. Eu não acredito, né, que as pessoas sejam todas muito puras. Há perversão, assumida, não assumida, controlada, não controlada, há sempre uma... Claro. Há sempre uma... Claro, eu confesso que nós temos máquinas, somos todos nós. Nós matamos os animais para comer, não é isso. Claro. O poder é o problema mais complicado que é. Carlos, nós estamos a chegar ao fim da nossa conversa, mas eu não queria terminá-la sem que me dissesse o que é para si o Teatro Nacional de São Carlos. Como é que eu explicar? Para si e para o país. A importância daquele teatro. É uma coisa que todos habituámos a ouvir falar. É uma coisa, quando entramos, é como se entrar num templo. Há uma religiosidade no Teatro de São Carlos. É uma coisa que é centenária, desde os Essas, tudo o Teatro de São Carlos. É um universo diferente. Entre-se o Teatro de São Carlos e o Teatro de São Carlos, não há nada a fazer. E para um encenador é o Teatro de São Carlos. Eu tenho pena, tenho saudades, nunca mais trabalhei, por razões especiais, mas o palco de São Carlos é o palco de São Carlos. Eu realmente houve agora os prémios Mirpuri. Sim, foi o caso. Eu fui lá, fui prémio Mirpuri. E lá voltei ao Teatro de São Carlos. E é engraçado recordar pessoas com que eu trabalhei lá. Claro. Pessoas que onde eu trabalhei estavam a começar e que hoje já são grandes técnicos. E aquele cheiro, não é? Aquele cheiro, é um cheiro que não tem nada a ver com mais nada. Portanto, São Carlos continua a ser um local especial. Sim. Carlos, eu agradeço imenso ter terminado esta conversa com essa apologia do nosso teatro. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Muito obrigado.